Que isso, cara? Sai daqui! Não, sai daqui, não fica... Não. Eu tô me trocando pra dormir. Não me filma agora. Pera que eu tô de cueca, cara. Eu tô na guarda. Eu tô revivendo os... Você tá aqui dentro também, seu monstro. Eu não tinha... Vocês são horríveis. O Saramago, quando esteve na guarda, o hotel tava lotado. E não tinha esses aplicativos de hoje pra pegar a coisa. E os outros hotéis todos também dormiam no carro, comendo biscoito. Eu tô refazendo os passos. Saramago, um frio cão. Esse inverno maldito vai chegar a zero. Eu já tô morrendo de frio aqui. Para de filmar, não é pra filmar, não é pra me deixar aqui. Até bom que se eu morrer de frio, dá audiência, é boa. Isso aqui eu sei que em Portugal é que nem Brasil. A audiência bomba com desgraça funciona. Sai que eu vou dormir. Sai. E você sai também, cara. Não era nada pra você estar aí, não. Eu, hein? Voltamos a João Juan. Aqui, no retábulo mor da Sé da Guarda, tem mais de 100 figuras esculpidas por ele, contando a história toda da vida de Cristo ali atrás. Pois é, aqui não vai me aparecer o guia nesse momento. Aquele nosso amigão que aparecia que nem emplastro aqui. E eu sei quem é emplastro, que me disseram quem é. Tô até chateado que emplastro ainda não apareceu no nosso documentário aqui. Isso é sinal de sucesso. Quando aparecer aquele homem assim com aquela carinha aqui, aquela pinta aqui, aquele homem, eu queria ele no documentário. Se ele puder aparecer, a gente vai agradecer, que vai dar uma cara boa. Olha, eu falando mais do emplastro do que de João Juan. Vamos ver. Subiu também a Torre dos Ferreiros Saramago para ver além. Ali era a Serra da Estrela, Serra da Malcada, ali a Serra da Marofa. Eu não sei se quem deu o nome da Marofa aqui já tinha ido ao Brasil na época, não devia haver nem Brasil, porque não daria esse nome. Se a produção não sabe o que é, né? Marofa. A marofa no Brasil, como é que eu posso explicar da forma delicada? Como é que eu posso dar? O que é marofa? A marofa é aquela fumaça, aquele fumo que vem com aquele cheiro das pessoas que estão... Como é que eu posso dizer? A gente às vezes fuma coisas, né? Tem coisas que às vezes são lícitas, coisas que são ilícitas e coisas que deixam a gente... A marofa é esse cheiro de coisa ilícita que vem e que pesteia o ambiente todo. Às vezes tu vai em faculdade, tem muito. E quando reúne jovem, muita marofa. É por isso que tá vindo tanto brasileiro a Portugal. Vocês falam Serra da Marofa, eita, vamos pra marofa. E se você for lá, tá cheio de brasileiro dando volta, rindo muito, rindo devagar, um tempo lento, tempo outro. Vem legal, mas isso aí me disseram. Eu nunca ouvi, não conheço, não. De perto mesmo, não conheço. Aqui no Castelo de Belmonte deve ter Pedro Álvares brincado e aprendido suas primeiras habilidades de homem, pois nesse lugar estão as ruínas do solar que foi de seu pai, Fernão Cabral. É aqui que Pedrinho corria. É aqui que Pedrinho rolava no chão, brincava de pique-pega, esconde-esconde. É aqui que Pedrinho beijou a primeira vez. E eu tenho informações incríveis sobre isso. E eu vou ser o guia de vocês nessa nova aventura, que é descobrindo os caminhos de Pedro Álvares Cabral no Castelo de Belmonte. Vem. Pepe, Pedroca, Pedrinho, Petardo, ou Cabeçudo para os amigos mais íntimos, morava aqui por essa região. E todo mundo sabe, ele gostava de tomar um vinhozinho. E adolescente, saía e o pai ficava chateado, trancava a porta e falava: Pepe não entra aqui em casa, bêbado. E o que ele fazia? Ele, conhecido também como Pepe Trepador, ele escalava aquela coluna ali e entrava sempre por aquela janela. Olha que interessante. É com essa pedra aqui que ele dava o primeiro impulso. Por isso que ela ficou aqui, essa pedra. Ele vinha no correndo e fazia... E esse nosso Homem-Aranha da época antiga escalava aqui como tal qual um pau de sebo, isso aqui, ele ia lá pra cima e entrava por lá. Isso é uma curiosidade que poucos sabem, mas Cabeçudo era assim. Pedro, uma criança tímida,
um adolescente cheio de espinhas. E aí a família falou, bota no teatro que se solta. Então foi aqui, nesse palco, que Pepe fez o seu primeiro papel de sementinha que nasceu e virou árvore. Que reza a lenda que era nessa região, ele começou como sementinha, então virou um flamboyant, um bonito flamboyant. E cada apresentação ele fazia uma vez um baobá, uma vez uma palmeira real. E foi assim que ele foi soltando. Foi assim que ele foi criando forças para gritar o Terra Vista, porque ele falaria só um Viterra. Ah, me pegou, me mexeu. Ah, Pedro Álvares. Me arrepiou todo. Me arrepiou todo. Aqui é um lugar interessantíssimo. Já ali na pré-adolescência, ele ficou conhecido como Zé Linguinha. Por quê? Porque o Pedro, ele bagunçava, né? A meninada do castelo gostava. Então foi nesse canto o primeiro beijo de Pedro Álvares Cabral. Olha aqui, ó. Quer ver uma rapariga aqui, uma moça bacana, Mafalda. E ele aqui, ó, em cima de Mafalda, e lero, e Pedro era bom de papo. Pedro jogava, o que você vai ser, Pedro? O que você quer ser? E Pedro falou assim, eu vou descobrir terras. Ele jogou, mas era papo. É descobrir terra, não. Pedro queria ser sapateiro ali no canto. Mas jogou pra conquistar a menina e falou assim, eu vou sair de navio, pô. Eu vou descobrir a Índia, vou pra Índia pegar a Índia, comprar a especiaria da Índia. Vou lá na Índia. E lero, a menina que quer isso, que doideira, e toule. Que ele prometeu a ela canela e trufas e outras coisas que eles pensariam. E aqui, toule. E aqui, então, foi o lugar do primeiro beijo de Pedro. Bonito, né? E assim que voltou a Portugal, Pedrinho, Pepe, Zé Linguiça, isso é outra história, chegou aqui no alto da torre, tentando avistar seu pai. Então, papai, achei o Brasil. No que o pai falou, fica aqui o meu abraço, fica aqui esse homem maravilhoso, Pedro Álvares Cabral, aquele cara que elegeu Jair Bolsonaro. Quando chegou em Sortelha, o Saramago veio direto para uma fonte. E que, à época, havia uma placa, né, no portão dizendo, atenção, água imprópria para beber, devido ao desleixo das autoridades municipais e delegação de saúde. Isso em 1980. Esse tipo de protesto no Brasil hoje, com autoridades municipais que não fazem as coisas acontecer, não vai ter tinta, não vai ter para cartaz. Melhor pegar um grande lençol, escrever fechado para uso e cobrir o Brasil, né? Mas, enfim, ainda aqui não funciona. Ainda aqui, mas saberão que Saramago e Porchat cá estiveram e perceberam que ainda não funciona. Alô, autoridade! O Nobel português fez amizade com o empregado do Hotel Turismo da Guarda e ficou comovido com seu amor pela sua terra, por uma história triste da morte de sua irmã ainda criança, por conta do isolamento da aldeia e a falta de assistência. Então convidou José Antônio Guerra para levá-lo à Cidadele. E aqui chegando, o primeiro lugar que foram foi uma escola, e a professora demonstrou uma certa preocupação com a diminuição da população local. Em 1981, eram 124 habitantes aqui. Em 2011, 40. Hoje, já não sei. Mas a escola em que Saramago viu a menina com o olhar mais doce do mundo já não existe mais. Na companhia do seu novo amigo, Saramago primeiro foi à ermida de São Sebastião e viu o São Sebastião mais singular que os seus olhos encontraram, e eu vou te dizer por quê. Olha aqui. Singular por conta das orelhas. Repare. E reza a lenda de que Dona Laura, irmã do Guinho Formal, ficou chateada com isso. Falou que Saramago tinha que se meter em
canalizando a orelha de santo nenhum. Realmente, isso aí, se tomava bronca da mãe, pegava pela orelha, mas pegava já com as duas mãos. Enfim. A senhora conhece Saramago, José Saramago, que ele veio aqui à cidade? O José Saramago gostava muito de Cali. É mesmo, né? Aqui a cidade eu gostava de São Sebastião, tinha as orelhas grandes. E tem tá um pouquinho grande mesmo, né? Mas mesmo assim ele já foi arranjado e está modificado um bocadinho do que era antigamente. A orelha era maior? E não tinha calça, agora já até tem uns calções. Era pelado. Nem calça tinha. Talvez quando veio o José Saramago ainda nem assim. Não tinha ainda, né? Pois é que foi arranjar a Braga e puseram aqueles calções. A senhora chegou a conhecer o José Saramago ou não? Eu cheguei a estar com ele. Sim, é? Cheguei ainda. Quando ele estava visitando a cidade? Cá e a gente andava por aqui, bem. É mesmo? Ou que eu estou um bocadinho surda. Não, eu também. Eu também. Mas o senhor entende. Agora eu já cá tenho muitos anos. É mesmo? Não. Já. Tá com... Hoje já tenho cá 86. Que isso? Eu ia falar 62? Já. 86. Já tenho cá muito. E Cidadele mudou muito? Nós não nos mete piada nenhuma. Mas está sempre aí pessoal. Né? Vem aí pessoal a toda autocarros e tudo. Porque gosta muito disto. Nós nascemos cá, já não nos mete piada nenhuma. Logo depois do São Sebastião das Orelhas, eles vieram visitar o Cidadão. Cidadão é esse rapaz aqui, ó. Essa figura rudimentar de 1646, que ninguém sabe quem é o autor, quem que veio parar aqui, quem que veio fazer aqui. Chama-se Cidadão porque daqui Cidadele é o cidadão. E assim é, para nos complicar também mais. Mas tem uma história boa que eu gostei. Que é a seguinte, isso aqui, esse bloco de pedra, não tinha esse arco. E ele era solto. Só que Cidadela era dividida em dois povos. Tinha o povo de baixo e o povo do alto. E o povo do alto, de vez em quando vinha à noite, levava essa pedra para lá. Levava o cidadão embora. O povo de baixo acordava, ficava chateado, ia lá, raptava durante a noite, trazia para cá o cidadão. E o cidadão ficou indo e vindo durante esse tempo. Era uma gente que não tinha coisa em casa para fazer, né? Não tinha uma brincadeira boa, já tinha uns 25 filhos, já tinha perdido a graça da brincadeira. E até que o povo de baixo resolveu, então, botar esse arco, cimentar isso aqui, demorou para ter essa sacada. E deixaram o cidadão preso aqui para sempre. Agora eu é que não sei como é que eu vou sair mais daqui. Avisa o povo aí que eu vou ficar aqui como escultura 2. Vou fazer aqui uma escultura grega aqui bonita também. Carregando isso aqui, ó, fingindo que sou um atlasão. Eu posso ficar nu. Você acha que isso vai atrair mais gente? Melhor não, né? Porque a pedra é fria. Aí recolhe tudo, é chato que pega mal pra caramba. Deixa eu ir embora antes que me expulsem de Cidadele. Um beijo, viu, querido? Fica bem. Vote com consciência. Saramago disse que Cidadele era o calcanhar do mundo, mas vou te dizer que é um calcanhar bonito, que foi a pedicure, que foi lixado, tirou aquelas cracas que ficam atrás, não tem uma rachadurinha, passou um cremezinho hidratante bonito, tá cheiroso, tá lavado, depois passou um óleo por cima, que é pra ficar hidratado, botou uma meinha toda de algodão, que é pra preservar. Esse sim é o calcanhar que eu quero pra minha vida. É este conjunto de edificações em ruínas, o elo misterioso que as liga, a memória presente dos que viveram aqui, que subitamente comove o viajante, lhe aperta a garganta e faz subir lágrimas aos olhos. É homem de muita sorte ter vindo neste dia, nesta hora, sozinho entrar e sozinho estar, e ser dotado de sensibilidade capaz de captar e reter esta presença do passado, da história, dos homens e das mulheres que neste castelo viveram, amaram, trabalharam, sofreram, morreram.
Podemos dizer que Saramago teve um momento aqui no Castelo de Marialva. Mas eu consigo perceber o que ele sentiu. A empatia pelos antepassados, pelas vidas que foram testemunhadas aqui pelo castelo. Ele se dizia um homem de sorte. Sorte tenho eu. De estar calçando suas botas. Saramago quer, o Fábio sonha, a produção diz que eu tô delirando, mas dá um jeito. Eu sei que não é assim a frase, mas no caso foi assim que aconteceu. O escritor disse que a melhor maneira de apreciar Almeida seria do céu. Aí eu pensei, vou sobrevoar Almeida de balão. A produção disse, claro que sim, sem problema nenhum. Mas aí, com a verba que a gente vai gastar no balão, a equipe inteira, inclusive eu, ficaria sem jantar até Faro. Achei melhor não, né? Com o drone ficou lindo, uma maravilha, a tecnologia salvando vidas. José se encantou por Castelo Rodrigo e achou injusto a sua beleza não ser mais divulgada. Passeou por aqui e encontrou melancólicas ruas de casas arruinadas ou fechadas por abandono. Achou desolador e desolado ficou. Em 18 de junho de 2009, Saramago volta a Castelo Rodrigo, descerra a placa e tem a sensação consoladora de que aquela cidade decadente, arruinada que um dia fora, se mudou completamente. E quis o destino que um ano depois, exatamente, 18 de junho de 2010, Saramago se fosse. Pelo menos teve a chance de ver essa cidade de volta à sua grandiosidade. Atrás de mim, a Igreja do Reclamador. É isso mesmo, do Reclamador. Isso não é uma ode aos haters da internet que estão comentando que é absurdo um brasileiro apresentando esse programa. Ou pessoas que foram reclamar. O limite do humor tem que ser diferente. Pessoas que reclamam sobre a vida alheia. Pessoas que reclamam sobre a comida que a senhora fez. A senhora fez no jantar de Natal uma comida deliciosa e vem aquela tua prima distante, lá de longe, e vem dizer que aquilo não é como a comida está seca. Esse tipo de reclamador, não. Essa igreja não é pra isso, não. Calma. Poderia ser. Seria até boa, mas não. Isso aqui é porque havia um lugar de peregrinação na França chamada Rocamore. Bom, o meu francês é tal qual igual o francês daqui, do povo do Castelo Rodrigo. Então resolveram fazer o Rocamore, transformar em reclamador, e virou reclamador, e reclamador ficou. E reclamador também é mais fácil. E se quiser reclamar, fale com o Rodrigo, que criou um castelo e foi-se embora, que eu procurei Rodrigo em toda parte, não achei. Você vem na frente da igreja e já começa a reclamar. Deixa eu entrar para ver se isso passa. Também falo brasileiro muito bem. Fala brasileiro? Já tive 2 vezes em 2000 em São Paulo e em 2015. Ah, conhece bem, então. Que me roubaram os chouricitos lá no aeroporto. Que isso? Ah, meu amigo. Como assim? Como assim? Roubaram o A menina chouriço? disse que não podia roubar o chouriço nem o queijinho. Eu assim, mas eu pago. Mas você veio de Portugal trazendo o chouriço ou você estava querendo levar para Portugal? Não, eu queria levar para o Brasil. Queria levar. Minha família. E chegou no aeroporto? No aeroporto lá. Quem roubou? A menina, ela, a polícia lá. Ah, a polícia. A polícia não te roubou. É porque ela não pode entrar com comida. Não pode. Mas ela disse que ia destruir, mas meteu num saquinho limpinho. Meteu... Quando é assim, eu vou te dar a dica. Vou dar a dica pro senhor. O senhor come na frente dela. O senhor pega aquilo tudo e começa a comer. Como é que eu podia levar 5 queijos? 5 queijos. 5 queijos. 3 chouriços ou 4 e alguns espanhóis. Não podia. Mas da próxima vez, o senhor me ligue e eu te pego no aeroporto e eu te livro. Eu te levo os queijos, chouriço, mortadela. Isso é que é mesmo do coração. É isso, tá certo? No meu tempo de jovem, quando os moços da minha idade ali de Figueira vinham cá ao baile... Isso depois de Cristo já, né? Já me depois de Cristo. Na época de 70. 70. Aí, se eles iam ao baile ali, a dançar com as nossas cachopas, e se portavam mal, a gente ia ali à muralha e corria e eles à pedrada. Pois, se vocês não se portarem bem, E, ó, os capangas aí, ó, pai. avisar a nossa equipe aqui. Qualquer coisa a gente... E vem muita gente reclamar aqui? Toda a gente. O português reclama. Vem o brasileiro reclama. Vem o angolano reclama. Toda a gente reclama e ninguém está contente.
Eu sou o técnico da missa. Você é o técnico? Eu toco o sino e tudo. Vocês não querem dar uma subscrição aí, 4 ou 5 mil euros cada um, para a gente pôr aí uns badalhos automáticos? Então é nessa hora que eu já vou me despedindo do senhor. Muito obrigado pela participação. Eu vou conhecer a região. Deixa eu fugir antes de ter que cair. Então chegamos em Viseu, onde Saramago visitou a Sé. Claro, lógico que ele gostou muito da Sé, mas fez duras críticas ao guia. Escreve ele aqui, ó. Volúvel criatura que se agita, dá corridinhas, não permite dúvidas nem questões e leva o viajante a toque de caixa da igreja ao claustro, do claustro à sacristia, da sacristia ao tesouro, do tesouro à igreja, da igreja à rua. Eita, rapaz, que guia vem a ser este, justos céus? Pois é, mas eu resolvi dar uma chance aos bons guias de Viseu. Pedi pra produção me arranjar o melhor de todos e ele que vai me guiar. No final, eu vou dar meu veredito e ver se eles consertaram essa falha que Saramago bem notou. Vamos lá. O Saramago, quando esteve aqui, não teve uma boa relação com o guia dele. Foi. Ele registou isso. Agora Exato. eu não presenciei, não sei muito bem. Mas aquele guia você conhecia, não? Não, conheci quando era criança só, mesmo? portanto já são poucas as memórias, mas para nós crianças ele era um guia muito divertido. É mesmo? É verdade. Estamos aonde? Estamos na bonita Catedral de Viseu e neste momento no espaço do claustro, que é uma das melhores obras do Renascimento em Portugal. Uma obra do século XVI e que foi resultado de uma iniciativa de um bispo que é uma referência também na história de Viseu e, aliás, na história do nosso país, que foi Dom Miguel da Silva. Esta não foi a primeira catedral. Terá existido aqui uma primeira catedral no período do Conde Dom Henrique e Dona Teresa, portanto, os pais de Dom Afonso Henriques. Em cima, a cobertura é uma das componentes mais conhecidas da Catedral de Viseu, é chamada a Abóbada de Nós. Como estávamos no período dos descobrimentos, aquilo que predominava em Portugal em termos de arquitetura era aquilo que nós chamamos o nosso tardogótico, o decorativismo do manuelino, que se inspira muito em elementos marítimos. Você sabe por que se diz os barcos andam a 15 nós, 29 nós, sabe disso? Não, explique-me lá. Porque não tinha como medir a velocidade naquela época, lógico. Claro. Então, o que eles faziam? Eles pegavam a corda, davam um nó, pegavam 1 metro, davam outro nó, mais 1 metro, davam outro nó e eles jogavam. 15 nós, estava a 15 metros. Já aprendi uma coisa nova. Todos Não os é? dias é muito bom aprendermos umas coisas novas. Este varandinho, com esta colunata, também é do século XVIII. É chamado o Passeio dos Cónegos e é um espaço extraordinário porque permite ver toda a cidade. E por isso esta era a principal praça da cidade onde o pulsar da vida da cidade ocorria. Por isso o Passeio dos Cónegos permitia aos senhores cónegos ter uma excelente vista sobre tudo o que se... E vigiar todo mundo, Fábio. Olha, eu quero dizer que eu adorei. Quero deixar claro pro Saramago que as coisas mudaram por aqui. Então eu trouxe pra você Oh, Fábio, presente. não acredito. uma faixa da melhor guia de Viseu, que está aqui agora. As boas guias fazem-se também com... Oh, eu não acredito! Fábio, não! Obrigado por virem reviver aquilo que o Saramago viveu, não é? Eu que agradeço. Espero que a experiência tenha sido melhor que a dele, mas Foi pronto. excelente. Pelo Agora- menos a faixa diz que sim. No Museu Nacional Grão Vasco, uma nova guia. Como vai, Leonor? Tudo bem? Está tudo muito bem. E o Mas Fábio? Tá tudo perfeito, mas eu soube que você faz um tour aqui não convencional, é verdade? Na verdade, a nossa ideia era tentar desafiar os visitantes a verem o museu com outros olhos. Olha aí. E Tá a partir bem. daqui segue a minha voz. Eu vou-lhe dar aqui um nó. Perfeito. Está ótimo. Então Tá. posso ir, né? Pode. Não, tem que ter calma. É assim, vai com a mão no meu ombro. Perfeito. Sempre devagarinho, para não acontecer nada de mal. Estamos em frente a São Pedro. Podes movimentar-te um bocadinho, que ele está sempre a olhar para ti. Sempre. É uma espécie de podes fugir, mas não te podes esconder da antiguidade. É interessante.
interessante. Está a ver? Está sempre a olhar para ti. Interessante, olha. É. E se eu faço assim, é uma coisa. Continua a olhar para ti. Esta é uma parte muito bonita da nossa visita. Nós conseguimos sentir, mas a textura feita onde eles tocavam, onde eles pintavam, certo? Isso é madeira? Isto é madeira. E, portanto, consegue-te sentir... Uma madeira de 500 anos atrás. Até mais. Gostei. Agora eu quero ver. Diferente. Achei que ele era mais barbudão. Muito interessante a experiência que vivi aqui, mas agora é a minha hora de contar essa história, vem. A história de Jesus segundo o Grão Vasco. Anunciação. Maria no quarto dela, chega anjo Gabriel com uma faixa. Parabéns, você vai ser mãe. Ela fala, meu Deus, que loucura, que emoção. E ela vem correndo contar pra prima dela. Pra menina, tô grávida. A prima fala, para, deixa eu sentir chutando. Do sentir chutando, nasceu. E nasceu Jesus e José olhando, pensando, não tem a minha cara, é esquisito isso. Já vem pra cá os reis magos, após tudo isso, 15 dias depois chegam, trazendo presentes, coisa boa, sendo que um deles está representado por um brasileiro, indígena, trazendo, pelo menos não foi a mirra, o incenso, assim, mais triste é a mirra. Aqui, ó, já é apresentando Jesus pro templo, é aqui que você vai estar, aqui que você vai conhecer a galera, é desse lugar que você vai. Só que aí o rei ficou vindo saber, manda matar as crianças tudo lá, vai Maria e José fugindo pro Egito, mas pararam pra comer um figo, vamos voltar pra cá, dá um pulo, porque tem 3 placas dessas que sumiram pra todo sempre. Temos aqui em cima o quê? A Santa Ceia. Todo mundo ali reunidinho, Judas aqui já com as moedas, Jesus falando, um de vocês irá me trair? Judas levantou a mão e falou, serei eu. Aí vem Jesus pedir pro pai aqui, meu pai, por favor, me ajuda. O pai não ajudou, tá ele aqui indo pra crucificação. O pessoal atrás dele, Jesus vai ser crucificado. Já foi, não sabemos como, sabemos que tiraram ele de lá. O pessoal tirando, Maria sempre aqui, presente. José, cadê? Ninguém mais sabe de José. Foi-se embora. E aqui é Jesus falando, não morri nada, é uma grande brincadeira, eu estou vivo, a verdade é essa. Ele fica um tempo aqui, até que então ele vai para os céus. O pintor ficou com preguiça de pintar a cara de Jesus, só pintou os pés, pintou a manta branca, facilita a vida. E aqui é Maria contando a história para todo mundo e falando, e assim foram felizes para sempre. E todo mundo, aplaudindo. É a história de Jesus. Costuma-se até dizer que não há cegueiras, mas cegos. Quando a experiência dos tempos não tem feito outra coisa que dizer-nos que não há cegos, mas cegueiras. Ensaio sobre a cegueira. Estamos na linda cidade de Lamego para cumprir um desejo adiado de Saramago. Ele não pôde visitar o Museu de Lamego porque estava encerrado para obras. Saramago escreveu que queria olhar para a criação dos animais de Vasco Fernandes por 1 minuto que fosse. Assim seja. Estamos a refazer os passos de Saramago de forma tão fiel que até o museu que 40 anos atrás estava fechado, porque estava reformando, está reformando e está fechado. Mas a gente tem uns contatinhos que Saramago não tinha. 1 minuto. E 1 minuto. Deu. High five. Em Lamego, o escritor teve uma interação tanto quanto caricata com um sujeito toldado pelo vinho. Senhor é daqui, senhor é daqui, senhor está por aqui, senhor é daqui. Não fale com sotaque português, pelo amor de Deus. Estou um pouco alterado pelo vinho, tão tristinho, que achei que estava à procura de um hotel, de algum lugar, de um quartinho.
Não, eu já tenho hotel. Te agradeço. Devia ter ficado lá em casa. Ficasse lá em casa, o quarto limpo, minha mulher arruma as coisas tão bem. Te agradeço, realmente, eu não preciso disso. Por favor, você ia economizar o dinheiro, tinha se conhecer melhor, eu ia te oferecer mais um vinhozinho. Não, olha, eu fico realmente muito grato, né? Via Lamego encontrar quem me ofereça teto sem me conhecer. Eu acredito em Deus. É por isso? Não. Uns acreditam, outros não. Isso é o de menos, desde que possam entender-se como pessoas. Desde que possam entender. Olha, há pessoas que acreditam que são horríveis, há pessoas que não acreditam, são ótimas. O que eu sei é que o senhor economizaria um dinheiro tendo ficado. Me dê um abraço. Me dê um abraço. Olha, não me esquecerei de você. Não me esquecerei do senhor. Se tivesse ficado lá em casa, economizava um dinheiro. Aqui em São João de Tarouca, o Saramago vivenciou uma experiência curiosa. Mesmo sabendo que nunca havia visitado, ele sentiu que conhecia essa paisagem, que já havia subido a rampa, que já havia cruzado a ponte. Que é isso? Se dissesse assim, é uma igreja, acho que já estive aqui, eu diria com certeza, Saramago, você se confundiu. Depois de 5 dúzias de igrejas, tu não sabe mais diferenciar qual é a Sé Velha da Sé Nova da Sé de Braga. Isso aí concordo. Agora, como é que é isso? Achar que teve no lugar que nunca teve. Ele chamou isso de falsa memória, que é um termo bom, curioso, interessante, assim. Não sei exatamente explicar para vocês o que seria uma falsa memória. Eu teria que ter a presença, por exemplo, da psicóloga aqui comigo. Seria mais fácil de dizer. Não sei se é fácil de encontrar uma psicóloga. Com licença, perdão, encontrei essa moça passando por aqui. Você é psicóloga, por acaso? Ah, que maravilha. Você vê como a vida nos traz coincidências. Que coisa maravilhosa. Pode me explicar o que é uma falsa memória? Ora bem, antes de falarmos de falsas memórias, é muito importante percebermos o que é isto da memória. A memória diz respeito, basicamente, à captação, ao armazenamento e à evocação da informação. O que acontece é que, por vezes, o nosso cérebro é um bocadinho matreiro e prega-nos algumas partidas e faz com que evoquemos a informação de forma errónea. Estamos a evocar algo que não vivemos, mas achamos que vivemos, ou de facto vivemos, mas evocamos a informação de forma muito diferente àquilo que aconteceu na realidade. Perfeito. Muito obrigado. Olha, pode seguir teu rumo. Que importante ter, às vezes, uma psicóloga assim do nosso lado, né? Acho que até conheço ela de algum lugar, olhei pra cá. Pede-se uma psicóloga, ela aparece. Agora, um bilhete premiado da loteria, isso é uma produção no meu arranjo, né? Vamos ao mosteiro. E agora seguimos para o mosteiro de São João da Tarouca. O nosso viajante diz ter ouvido vozes no seu interior e fala também do sarcófago de Dom Pedro de Barcelos, que o deixou assombrado, ou estaria assombrado. Mas não tem problema, eu não acredito nessas coisas mesmo. Se um homem desse faz isso com o Saramago, mata Saramago. O túmulo já é assombrado, o pessoal ainda toca a música dessa do Conde Drácula. O senhor só não pode fazer isso, não, que você faz com a gente falece aqui na igreja. Ih, rapaz, será que é só eu que tô vendo? Deus do céu, de repente isso aqui também é uma aparição. Olha ele! A memória, que é suscetível e não gosta de ser apanhada em falta, tende a preencher os esquecimentos com criações de realidade próprias, obviamente espúrias, mas mais ou menos contíguas aos factos de cujo acontecer só lhe havia ficado uma lembrança vaga, como que resta da passagem de uma sombra. Todos os nomes. Saramago tinha planeado, aliás, tinha sonhado, para ser mais exato, fazer a volta à serra, indo por Sabugueiro, Ceia, São Romão, Lagoa Comprida, até a Torre, descer para as Penhas da Saúde e rematar na Covilhã. As condições climatéricas deram-lhe cabo dos planos, mas fica aqui o registro de que, de fato, esse trajeto é um sonho. Essa é a Casa do Paço, em Donas, casa da família do cardeal Jorge da Costa, uma figura proeminente do clero do século XV e também com um currículo desse, bicho. Olha o que é. Este homem é prelado em Évora, arcebispo em Lisboa, criando ali, então, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Ele foi cardeal em Roma, ele só não foi papa porque não quis, esse homem. Isso era o Cristiano Ronaldo da época, menino. Isso aqui, ele era artilheiro, isso era bola de ouro, esse cara é o campeão dos campeões. Isso aqui, eu vou te falar, esse homem traria a Copa para Portugal. Se estivesse ali jogando, traria essa Copa para... Também conhecido como Cardeal Alpedrinha, cidade onde nasceu.
E ao Pedrinha, aqui estamos nós. A edição faz mágica, né, minha gente? Imagina ter uma edição dessa na vida, coisa boa. Ao invés de só editar entre viagens, editar tanta coisa que a gente vê de errado, tanta coisa que a gente se envergonha. Ah, vida editada. Tô aqui a filosofar, talvez imbuído por Saramago, mas tá na hora de caminhar. Caminhar para o Pedrinho, porque afinal de contas, Saramago caminhou. Disse ele que não faltavam povoações escondidas, mas que a Alpedrinha era secreta. Se era, não será mais. Vamos, Sara. Vem. Ainda há bastante luz do dia. É uma luz suspensa, como se o transportador dela tivesse parado para dar tempo de chegar a Castelo Novo. Castelo Novo é uma das mais comovedoras lembranças do viajante. Talvez um dia volte, talvez não volte nunca, talvez até evite voltar, apenas porque há experiências que não se repetem. E ele voltou 30 anos depois daquela viagem, em 1979, e fez questão de reencontrar um amigo. Aqui, quando esteve, na primeira viagem, ele travou conhecimento com um comerciante local, José Pereira Duarte. Tudo começou como um bom viajante faz, né? Pedindo informação. E terminou com um abraço amigo. Castelo Novo marcou a vida de Saramago. Mas a verdade é que Saramago também marcou a vida da cidade. Tanto que até hoje há uma atividade aqui que refaz os passos do escritor e termina onde? De frente da casa do seu José Duarte. Que é ali, ó. Olha, aquela edição primeira do Viagem a Portugal e aqui é autografado. Já foi posterior, já meu pai tinha falecido. Aqui ele já tinha falecido. Já. Para Terezinha e Carlos. Que incrível. Tenho a fotografia do José Saramago a entregar o livro ao meu pai. Ah, olha aqui. Portanto, este é que é o meu sogro, o que está aí no meio. É esse aqui, com o livro. Com o livro. Este era outro habitante cá de Castelo Novo, que já faleceu também. Deixa eu ver. E esta... Esta já é mais... Ah, essa é quando ele veio aqui, então. Olha só. Parece um Sean Connery. Eles criaram ali uma empatia um com o outro que fica a gente a pensar como é que é possível uma pessoa, num momento, e fazer, dar-se um abraço como se fossem amigos de longa data. Foi o que aconteceu. É assim. Faz precisamente dia 2 de fevereiro, 32 anos que o meu pai morreu. Olha só. Aqui, ó. Mas está imortalizado aqui junto com o Saramago. Está, sim, está aqui. Com muita honra. Sim, sim. Tenho a fotografia com muita honra. Agora sim. Agora sim. Por mim pode deixar ficar o autocolante. Não me importa nada. Até tenho uma honra muito grande de ver que ele fica ali. É difícil ser amigo de alguém. Quero dizer, é sobretudo difícil saber até que ponto se é amigo de alguém. Enfim, as pessoas encontram-se algumas vezes, conversam, caem ou não caem em confidências, em intimidade, mesmo que pouca, e depois acham que são amigas. Espantam-se porque não o eram já de antes ou de sempre. Apenas não sendo de espantar que amigas vão ficar até ao fim dos dias. Manual de pintura e caligrafia. Foi aqui nesse museu que o Saramago lançou uma teoria da conspiração. Diz ele que esse Santo Antônio aqui, feito, produzido, bonito, por Francisco Henriques, não é um Santo Antônio. Diz ele que não é possível que seja. Mas como é que não é um Santo Antônio, gente? Cara do Santo Antônio. Para isso, precisamos desmistificar essas fake news que estão acontecendo. Eu precisava agora de uma pessoa que entendesse do museu. Saramago, me envia uma pessoa, Saramago. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, bom Não tinha lhe visto quando eu entrei. Ah, não faz mal, obrigada. Qual é o seu nome? Rita. Rita, você entende do museu por algum motivo? Entendo sim, que eu trabalho cá. Ah, você trabalha aqui? Trabalho cá. Ah, coisa boa. Então o Saramago falou de uma teoria da conspiração. Você já tinha ouvido falar disso? Já. E é verdade? Quer dizer... Agora eu quero dizer. Realmente isto é um quadro de Santo António. A teoria da conspiração que nós podemos ver aqui é porque temos um Santo António representado no seu hábito franciscano, que é uma ordem que não acredita em riqueza. Perfeito. Mas depois, se olharmos para o quadro, temos o Santo António que está emoldurado por uma tapeçaria
absolutamente riquíssima, e até o pormenor do chão, que se vocês virem, o Saramago também fala nisso, que este chão trabalhado de cerâmicas. Ah, então não tem nada a ver com a fisionomia, tem a ver com a magnitude da coisa toda. Exatamente, um franciscano rodeado de tanta opulência. Apesar de estar sentado num trono de madeira, sim, que é um trono pobre, ainda assim está sentado num trono. Ainda por cima tem um trono. Ainda por cima tem um então trono. eu tô achando que o Saramago tinha razão. Alguma. É. Então acho que eu posso até retirar esse quadro aqui, porque ele não... A carinha Não, dela, tio, não. pelo amor de Deus, não toca na obra, meu Deus do céu. Em Castelo Branco, todos os caminhos vão dar ao Jardim do Paço Episcopal. Não sabe o viajante se no mundo existe outro jardim assim. Se existe, copiamos bem. Se é este o único, devia, como tal, ser louvado. Um único senão nele encontra. Não é jardim para descansar, para ler um livro. Quem entra tem de saber isso mesmo. Vamos concordar e discordar. Se bem que foi por isso que eu trouxe minha cadeirinha aqui, ó, para eu já poder ficar tranquilo, de boa, Sará. Os reis. Me identifiquei com esse, engraçado. Olha ele, as perninhas roliças dele. Que gostoso que você é. Olha a bochecha gostosa dele. Aqui estão os reis de Portugal. Todos reis de baralho que lembram o reizinho de Salzedas. E aqui está a patriótica desforra que consistiu em representar os reis espanhóis em escala reduzida. Não podendo ser ignorados, apoucaram-se. Olha aqui o reizão, o príncipe perfeito. E é o reizinho espanhol aqui, ó. Tico, tico, lico, tico. E agora temos as estátuas simbólicas. Fé, esperança, primavera e as outras estações. E aqui nesse canto, obrigado a virar-se para a parede, a morte. Os visitantes, claro está, não gostam dela. Metem-lhe nas órbitas vazias bolas mastigadas de pastilha elástica, colam-lhe no esgar das mandíbulas pontas de cigarro. É de supor que a morte não liga importância aos insultos. Ela bem sabe que cada coisa tem seu tempo. A gente conversa daqui uns 50 anos. Tanto o gosto como a sensibilidade são medidas altamente variáveis, ao extremo de não haver duas pessoas que neles coincidam em tudo, e tão variáveis no indivíduo que não se mantêm constantes ao longo de uma vida. Último caderno de Lanzarote. Há lugares por onde se passa, há outros onde se vai. Monsanto é deles. Quem levou isso muito a sério foi o João Pedro Mendonça, que veio, ficou, já foi, já voltou de novo e sabe tudo aqui de Monsanto. Como é que tá? Eu sou o Ioiô. É o Ioiô. Tudo Prazer, bem? Fábio. Que maravilha. Tá no solzinho aqui. Ninguém me disse que aqui inventava assim, rapaz. É bom gravar ao sol aqui. É, mas tem que ser. Porque se gravar à sombra, a pessoa petrifica ali no canto. Isso, falaram pra mim que Guarda era o lugar mais frio de Portugal, mas isso aqui ganhou. É, nós compramos o vento de Espanha e a Guarda não. É isso. O que diferencia isso aqui das outras todas? Por que essa é a mais portuguesa, hein? Ah, isso foi um concurso. Havia ali... O motivo não é muito bom, não. Ah, é mesmo? É, porque na altura havia ali uma intenção do Estado de Portugal, vivia ainda numa ditadura, em demonstrar uma certa Portugalidade exemplar, um certo elitismo nacionalista, e procurava-se encontrar a aldeia que melhor o transmitisse. O que acontece é que o concurso realizou-se uma vez, Monsanto ganhou e depois não houve mais. Então para sempre ficou, né? É mais ou menos como o Brasil ganhar a Copa do Mundo e não haver mais Copa do Mundo vez nenhuma. Eu gosto disso. É isso. É uma sensação de controle do árbitro. O seu interesse por aqui veio de onde? Ah, os meus pais são ambos de cá. Então eu tenho uma vivência urbana, mas também tenho uma vivência da aldeia, porque nas férias escolares os meus pais tinham mais que fazer do que me aturar e despachavam-me para a aldeia, não é? Onde está a dona? Bom dia, tudo bem? Bom dia. São meus colegas da televisão e quiseram vir visitar Monsanto. Acho que sim. Eu jogava aqui a bola São Pedro.
que vive ali por aí abaixo. E a senhora mora aqui há muito tempo? Eu, toda a vida, desde que nasci. É mesmo? É, já há 72 anos. E mudou muito aqui? Ah, é mais ou menos. É mais ou menos sempre a mesma coisa. Mas tem menos gente. Ah, pois. É. Explique-me lá, quando morre uma mulher e quando morre um homem... Quando morre a mulher, toca 2 vezes. O sino da torre. Sim, é 2 vezes. Quando é um homem, são 3. Dobra 3 vezes. Down, down, down. A mulher é só down, down. Assim toda a gente sabe, pelo menos... Que é mulher e que é homem. E depois pergunta-se. Eu pergunto, quem é que morreu? Logo a tia, quando assim que ouve tocar. Oh, dizendo, quem é que morreu? Foi fulana, lá o digo. É a vida assim, olha, a vida é que o permite. Eu tinha a vida toda, eu levantava-me a levar as cabras, vinha das cabras ia ao porco, do porco ia aos coelhos, dos coelhos ia às galinhas. Era uma vida cheia. Agora, olha, já não tenho quase nada que fazer. Pronto, João Pedro. Saúde, não Muito estamos obrigado. empatados. Muita saúde É um também prazer para vocês conhecê-la. e bom passeio, sim? Bom trabalho, que vocês andam a trabalhar. Qual o lugar mais lindo aqui em Monsanto? Ah, é tudo. O castelo, tenho aqui o guia que este ensina tudo. Não há melhor guia, que é o nosso Monsantino. Ele é tão querido para toda a gente. Se alguma vez vê um telhado como este. Olha só. Que doideira, né? Olha, esta é a casa da Dona Isaura, é das mais exemplares de Monsanto para mim. Olha só. A propósito daquilo que eu te estava a contar, da relação com o que existia e da forma como você se encaixa naquilo que encontra, sem precisar de transformar. Você nunca dorme sozinho no quarto, não é? Essa pé. Que maravilha. Haja respeito pela companhia. Dos gigantescos barrocos amontoados, enormes vãos onde caberiam prédios da cidade. 4 enormes prédios, uma delas quase totalmente enterrada, servindo de chão. 2 dos lados, altíssimas. E por cima tocando-as em mínima superfície, esfera quase perfeita, não é uma esfera, mas está quase perfeita, como um satélite que do céu tivesse caído e intacto pousasse. É, isso aqui. Ela pousou aqui, pousou. Ah, Saramago, Saramago. E são túmulos? São túmulos, sim. Este era particularmente grande, não é? Encostei o rego no frio. Ai. Gostoso aqui, hein? É. Obrigado. Deixa eu sair que ainda não é minha hora, não. Uau! Olha só. Olha aqui. Espere por mim. Não conquiste a Espanha ainda. É meio místico, né? Agora, essa subida toda me dá uma fominhazinha. Porque comer também faz parte do passeio. Afinal de contas, Saramago falava disso muito. Saramago também é de bons epílogos, não é? O prefácio também seria excelente, mas... Aliás, sabe uma coisa? O meu esparregado preferido aqui em Monsanto, que a minha mãe faz, é de saramagos. Os saramagos são uma erva que corrente e que dão um esparregado maravilhoso. É mesmo? Que se faz aqui em Monsanto. Olha É verdade. só. Olha, bom apetite, Fábio. Bom apetite aqui. Peraí, um brinde ao Saramago. Vamos já. Ao Saramago e à sua visita. Ah, muito obrigado. À vossa. Então o Brasil tem chance nessa Copa do Mundo? O Brasil tem sempre chance, não é? Um brinde. Seja. Ou nós. É.